Deus, pergunta ao seu vizinho, você está pronto? Então tá bom, nós vamos começar com 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 ao 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 ao versículo 10. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno, diga para o seu irmão, tempo oportuno, fala para ele, não é o seu tempo, não é o meu tempo, é o tempo oportuno de Deus. Diga para ele, não chegou, mas vai chegar, oportunamente, Ele vai te exaltar. Versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, lança para Ele, onde? Na cruz, a sua fé dentro do seu coração firme, a sua ansiedade fora do seu coração, aos pés da cruz. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. O 8, sede sóbrios e vigilantes. Olha para o seu vizinho e diga para ele, vigia, meu irmão. Faz assim para ele, ó, sobriedade e vigilância. Outra vez, sobriedade e vigilância. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor. Todo mundo de pé aí rapidão, de pé, isso. Quem tem gente na frente sai um pouquinho de lado, para não ficar com a pessoa na sua frente, isso, sai um pouquinho de lado, não deixa ninguém na sua frente, faz assim com a sua mão, ó, e aponta para o chão. Agora gira, marca o chão. Seu dedo é um giz agora, atenção, de novo, para o outro lado para não dar tontura, vai. Isso, demarcou, olha para o seu irmão, fala assim, ó, isso aqui, ó, derredor, é o tanto que ele está distante de nós. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor faz assim, ó, se acampa onde, gente? Ao redor, gira, para o outro lado para não dar tontura, vai. Demarcou? Eu pergunto, quem está mais perto? Esse ou esse? Então, para que esse se aproxime, primeiro ele vai ter que furar o bloqueio desse, e basta um anjo para dar conta do inferno inteiro, se assim o Senhor determinar. Quero ouvir um amém? O anjo do Senhor está ao seu redor, fique tranquilo com o derredor. Olha para o seu vizinho e fala para ele, sede sóbrio e vigilante, porque senão, ó, esse daqui, ó, não fica. Você tem que estar sóbrio, tem que estar vigilante. Essa vigilância é onde? Na palavra. Aí o outro, ó, esse daqui fica quando você vigia, esse daqui foge. Se você não vigia, esse corre, aquele está perto, aí não tem barreira, ele tem acesso, tá? Ele anda em derredor, como um leão, falso leão, mas como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não é alguém em específico, é qualquer um que dá bobeira. Verso 9, resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha aí para o seu vizinho, dá um tapinha no ombro dele, fala queridão, ou queridona, né? Fala aí, queridão, você não é o patinho feio da igreja, você é o patinho bonito. Diga para ele, todo patinho tem seu dia mau. Não é Deus que esqueceu de você. Você não é o patinho feio da igreja. Está tudo em casa. Presta atenção, querido. Está tudo certo. Pode sentar de novo. Está tudo certo. Está ali, ó. Sofrimentos. Presta atenção. Sofrimentos iguais o seu. Estão se cumprindo. Está acontecendo na vida dos outros irmãos também. Não pense você que tudo é mais difícil para você, que justo você, Deus deixou o inimigo marcar um X nas costas e brincar de tiroteio, de tiro ao alvo. Não, isso acontece com todos, e até tem um porquê que a gente vai aprender ao longo do caminho aqui, tá? Vamos para o 10 e a gente vai para o que interessa. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois, gente, depois, olha para o seu vizinho e faz assim, ó, depois de sofrer um pouquinho, filho, está doendo? É só um pouquinho, a Bíblia está dizendo, poderia ser pior, mas a Bíblia está dizendo que depois de sofrer um pouco, Ele mesmo vos há de, dedinho, vamos lá, aperfeiçoar,
firmar, fortificar e fundamentar. Outra vez, de novo, aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quem pode dizer um amém? Diga: eu recebo. Aliás, essa palavra não é do tipo eu recebo. Sabe que tipo essa palavra? É eu confio. Quem pode dizer? Outra vez. Eu confio. Exerça a sua confiança em Deus. Aliás, confiar em Deus quando tudo está bacana, quando você está no pódio, medalha de ouro no pescoço, molezinha. Eu quero ver é confiar quando as coisas estão mais difíceis. Dá mais retorno para mim, Júlio, que minha voz está sumindo aqui, eu só escuto um uau lá na frente. Para mim, aí, beleza, tá joia, agora ficou legal, né? Agora ficou legal. Então, gente, hoje eu quero ensinar para você sobre nosso tema, coisas que o inimigo não pode fazer contra um cristão. Amém? Diga comigo: coisas que o inimigo não pode contra um cristão, tá bem? Certa vez, presta atenção, certa vez, um homem, ele saiu da igreja, culto abençoado, louvor de fogo, palavra poderosa, altar ungido, ele saiu cheio do Espírito Santo, e ele saiu caminhando pela igreja assim, e de repente, ele viu um cara todo chateado, cabisbaixo, sentado na sarjeta, com uma pinta de derrotado, triste, meio choroso, e ele chegou no cara, tocou no ombro dele e falou assim: Satanás, Oi. Você aqui? Pois é. Aí sentado, cara? Uhum. Pensei que você estava por aí atribulando. Até tava, mas... Mas o que está acontecendo? Que bad é essa, Satanás? Eu tô triste aí porque... esse povo, tudo é culpa minha, é minha, Satanás. Quem que bota a culpa em você? Os crentes. Os crentes, cara? Tudo é eu. Ah, Satanás, você já foi pior, hein, cara? Pelo amor de Deus. Não, você é louco. Sai pra lá, derrotado. Esse cara aí, ó. Que é cara, isso? Esse fica lá distraído, queimou arroz. É o Satanás que veio queimar meu arroz. Fez não sei o que, é o Satanás. Tudo é o Satanás. Eu não aguento mais. Tá tudo nas minhas costas aqui, ó. O trouxa tá aqui. Tá bom, entendi. Gente, o cão tá chateado. É o cão chupando manga, velho. Tá com o dente cheio de fiapo, ele tá na bad. Sabe por que ele tá assim? Ele tá reclamando que os crentes botam tudo a culpa nele, cara. Tudo a culpa é dele, tudo é Satanás. Tudo tem que repreender o inimigo, tudo vamos amarrar o demônio. Aliás, na Bíblia está falando mesmo, né? Lucas 10, 17. A Bíblia está falando, não precisa pôr não. A Bíblia está falando mesmo que tem que amarrar Satanás e tirar o que está na mão dele. Agora, será que você já viu algum cristão que tem essa mania de tudo é o demônio? Ora por mim aí, porque Satanás se levantou. Joguei R$1.500 na loteria, eu só tinha 1.000, fiz um empréstimo de 500 e não ganhei. Eu tenho certeza que foi o diabo que impediu de eu ganhar. E aí ele começa a repreender o Exuloteca, está repreendido e amarrado, Exuloteca, sai da minha fezinha. Para começar, que está pondo o seu dízimo no lugar errado e fazendo sua fé no altar errado. É verdade ou não é, gente? Está indo atrás da sorte, né? E esqueceu que a verdadeira sorte é o nosso Deus, que tem um projeto de vida abençoado para cada um de nós, onde tudo que você puser a sua mão, se estiver semeado conforme a palavra de Deus, vai ser abençoado. Posso ouvir amém aí? Às vezes o sofrimento, um pouquinho, mas depois vem a resposta. Se você perseverar e prevalecer, você vem com a tua resposta, tá bem? Deus traz a tua resposta. A diferença, querido, entre alguns incrédulos e alguns cristãos, às vezes é bem simples, tá? Eu disse alguns, tá? Eu disse alguns, não disse todos. Realmente tem homens e mulheres de Deus tremendos, maravilhosos, cheios de fé, empoderados do Espírito Santo. Mas a diferença entre alguns incrédulos e alguns cristãos é bem simples, porque para alguns incrédulos, nada é o diabo, até quando é. E para alguns cristãos, tudo é o diabo, até quando não é. Aí não tem conversão.
Olha para o seu vizinho, faz assim para ele: salvação e conversão. Diferente. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser convertido. Tá bem? Tem áreas da minha vida que precisam se converter hoje, para ontem inclusive, urgente. A gente não vem com o pacote pronto, né? As revelações de Deus vão vindo sobre nós. Quantos depois de salvos, que receberam Jesus como único Senhor, suficiente Salvador, um dia vieram a um chamado de oração no altar para corrigir áreas da sua vida que você entendeu que estavam precisando de correção, é verdade, não é? Para se quebrantar, para confessar a Deus pecados, não é verdade? Uma coisa é salvação, outra coisa é conversão. Ser salvo é uma bênção, mas o que melhora a nossa vida aqui na terra é ser convertido, é ter uma vida transformada, é ter um caráter semelhante ao caráter do nosso Senhor. Ele é nosso parâmetro, Ele é nosso modelo. O cristão precisa de fato ser um imitador de Cristo, né? Então, tanto uma coisa, né, incrédulos que nada é o diabo, quanto outra coisa, cristãos que tudo é o diabo, é problema, e só dá vantagem para um. Quem? O próprio. Negá-lo ou exagerar nele, porque se eu exagero e tudo é dele, eu não tenho mais responsabilidade sobre as obras da minha carne. Afinal de contas, se tudo é o diabo, achamos culpado, bomba nele e pronto. Mas todo mundo sabe que no fim das contas não é assim. Claro, gente, que ele é tinhoso, claro que ele anda em derredor, a gente acabou de ler, e claro que quem dá brecha acaba sofrendo as suas retaliações. Mas se você está com tudo certo, fazendo tudo certo, alguma coisa está dando errado, às vezes eu preciso rever as minhas ações, rever os meus conceitos, rever minhas atitudes. Talvez o que eu esteja precisando é de conversão. E ao longo aqui, como eu disse, nós vamos aprender mais coisas também sobre isso. Então, antes de eu começar a falar o que o diabo não pode fazer contra você, eu preciso te lembrar de 3 atributos que são exclusivos da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O primeiro deles, muito conhecido, é a onipresença. Confere? A onipresença é o quê? Vou falar de uma forma bem simples, popular, para que todo mundo entenda rápido, tá? A onipresença é só Deus estar em todo lugar ao mesmo tempo. Diga comigo: só Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Vamos ver isso na Bíblia? Salmo 139, do 7 ao 10. Salmo 139, do 7 ao 10. Pega aí, vamos lá. Beleza? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Quem pode dizer amém? Quer dizer, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Segundo é a onisciência, quer dizer, só Deus sabe tudo, inclusive os nossos pensamentos. Quer ver uma coisa? Salmo 139 de novo, do 1 ao 4. O Salmo é muito rico, medite nele. 139, do 1 ao 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Diga, onisciente, sabe tudo. E terceiro é a onipotência, ou seja, só Deus pode todas as coisas. Isaías 43, 13. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode detê-lo. Diga comigo, meu Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Diga, igual a ele, não há outro. Ele é absoluto. Quem pode dar um aplauso para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Aleluia.
Amém. Agora sim eu posso, então, começar a te mostrar coisas que o inimigo não pode fazer contra um cristão. E a primeira coisa, anote aí, ele não pode ler a sua mente. Quem pode dizer um amém? Diga graças a Deus. Gente, sabe aquela conversa que você está com duas pessoas muito chegadas perto de você, mas de repente você vira para uma delas e fala assim: você pode dar uma licencinha para nós, só um minutinho? Já aconteceu? Era um assunto que, por mais íntimo que alguém fosse, naquela hora só dava para tratar com um deles, não dava para tratar com 2 ou 3 ali, por mais chegados que fossem. Não é por mal, é por uma questão até de preservação, talvez, dessas pessoas, porque elas não precisam se envolver naquele determinado caso. Então, você tem um lugar secreto para você falar com Deus de uma forma que o inimigo não fica bisbilhotando. Ele não tem a capacidade de ler os seus pensamentos, porque ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas. Existe um lugar que só o Espírito Santo tem acesso, e é no recôndito da nossa alma. Esse lugar se chama mente, onde você processa de forma inteligente as informações que você capta. E ali então você tem o seu momento de falar com Deus, tá? Eu quero te mostrar 1 Coríntios 2:11. 1 Coríntios 2:11 diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Diga: espírito do homem, Espírito de Deus. Mais forte: espírito do homem, Espírito de Deus. Através de qual porção o meu espírito tem contato com o Espírito Santo? Do Espírito. Esse é um ambiente onde só Ele pode ter acesso. Só Ele. Só tem um que é conhecedor de tudo, que escuta os meus pensamentos como se fosse um grito. É Deus. Então, quando você ora num momento de silêncio, de tristeza, de quebrantamento, de contrição, ou mesmo numa situação que você está ansioso, sob ameaças, perigos, você está orando, falando com Deus, e Deus está ouvindo você. Às vezes você está numa situação onde você não pode abrir a boca para orar, mas você pode pensar, e Deus vai ouvir. O ministério, gente, para mim é uma bênção, né? Eu acho o ministério pastoral algo maravilhoso, e é por causa do nível de oportunidades de aprendizado que a vivência do ministério pastoral acaba dando para a gente, que ela entrega para a gente. Teve uma ocasião em que eu atendi uma irmã, no final de um culto assim, isso já há muito tempo, tá? Pode ficar tranquilo que não é ninguém daqui, de fato não é. Isso é em outra história, em outro ambiente, e terminou um culto, e aquela pessoa muito fervorosa, uma pessoa muito conectada, muito da igreja, amava os cultos de terça-feira, era o culto da fé, da campanha dela. Ela estava lá, acredito até que, se salvo engano, foi num culto desse de terça. Ela preocupada veio, encostou: você tem um minutinho para falar comigo? Eu falei: claro, pois não, o que está acontecendo, né? E aí então ela me faz a seguinte pergunta, né? O que ela podia fazer para Satanás não escutar o que ela pensa? Aí eu dei aquele sorriso, né? Eu quis saber o porquê da pergunta dela. Eu perguntei: mas o que está acontecendo? Ela me disse que ela achava que toda vez que ela pensava algo para buscar de Deus, o inimigo ouvia, ele saía tipo correndo na frente, aprontava alguma coisa para atrapalhar. E então ela queria saber qual era a técnica, qual era o espiritual que fazia com que ela pensasse sem o inimigo ouvir. E eu peguei e respondi com todo amor, com todo carinho para ela, mostrando essa verdade, dizendo que só Deus é onisciente, de que ela não tinha que se preocupar com o que ela exatamente estava pensando ali na hora. Eu quero até te dar uma dica, meu irmão: cuidado com o que você pensa, porque é o que você pensa que faz seu corpo executar. E então você tem o pecado consumado. Aí sim o inimigo vê, porque você praticou um ato pecaminoso, e ele vem, aproveita da brecha para retalhar com você. Agora, de fato, a Bíblia diz que ele está onde, gente? Em derredor.
Ele está por ali, ele está vendo os movimentos todos, ele quer aprontar alguma coisa para te atrapalhar de chegar no plano, no propósito de Deus. Ele quer que você tenha dificuldades, para que você tenha motivos de não crer, de desconfiar da fidelidade de Deus. E às vezes o negócio é tão próximo ali, que você chega a pensar, acho que o capeta anda com um estetoscópio aqui na minha mente, escutando o que eu estou pensando. Não é possível. Olha para o seu vizinho e diga: impossível. Só Deus é onisciente e só Ele pode ouvir os seus pensamentos, tá? O que o inimigo faz? Ele tem um poder, sim. Ele tem o poder de soprar nos ouvidos do seu coração propostas indecentes de tentação, querendo levar você então a tomar uma decisão errada em relação a algo que aborrece a Deus e a sua palavra. Aí então ele consegue a brecha, mas daí a escolha foi de quem? Foi sua. Foi sua. Não foi ele que foi lá colocar o dedo lá dentro e atrapalhar você, tá bem? O que você faz nessa hora? Coloca a mão na sua mente nessa hora. Abre a sua voz e fala: Senhor meu Deus, Rei dos Reis, eu confio em Ti e a Tua palavra diz que tudo está sob o Seu controle. E agora eu repreendo esses pensamentos, eu alinho a minha mente com o Teu coração. Aí o que você faz? Não é suficiente? Liga um louvor que toca você. Abre a Bíblia, não sei onde abrir essa hora, bispo. Faz um salmo aí, meu irmão, e começa a ler salmos. Você vai achar alguma coisa que vai falar com você. Ou provérbios, você vai achar alguma coisa que vai falar com você. E a palavra de Deus vai te sustentar e vai renovar a sua mentalidade. Quero ouvir um amém. Segunda coisa que o inimigo não pode fazer contra você. Ele não pode te forçar a pecar. Mais um amém aí? Olha para o seu irmão e fala: agora lascou tudo, irmão. Sabe por quê? Porque tem gente que gosta de dizer, na verdade, né, foi o diabo que não sei o que e tal, né? Ah, foi o diabo, né, velho? Agora foi o diabo, né, cara? Engraçado que esse diabo não tem chifre, não tem rabo e não fede enxofre. Você é até cheirosinho, irmão, né? Como que foi o diabo? Como assim foi? Que diabo poderoso é esse que você está seguindo, que tem poder de decidir por você? Se nem o Deus Todo-Poderoso, que pode, não quer fazer isso e deu essa prerrogativa para você. Então, Satanás não pode fazer você pecar. O máximo, como eu já disse, é te oferecer uma proposta indecente e atiçar suas escolhas. E se você escolheu errado, foi o diabo que me ludibriou, ele me enganou. Meu irmão, não veio tentação alguma sobre-humana que você não pudesse suportar. Sabe o que aconteceu? Você descobriu que apesar de salvo, ainda tem alguma coisa para converter na sua vida. Tem uma obra da carne que precisa ser eliminada, porque isso está te dando prejuízo na batalha espiritual. Alguns querem sair de fininho, né, a brasileira, para dizer, foi o diabo. Aí ele fica todo aborrecidão, chateadão. Vamos lá, 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, quero ouvir um amém, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olha para o seu irmão e fala: queridão, não foi o coiso não, foi você mesmo. Resolve isso, e resolve rápido, vai para o altar e resolve isso no altar, em nome de Jesus, tá? Então a verdade está onde, gente? Está em Romanos capítulo 3, versículo 23, vamos ver, desse tamanhozinho, olha lá, versiculinho, ó. Pois todo mundo é 3, é 2, é 1 e foi, todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos, ninguém escapa, todos pecaram, ato volitivo humano, vontade do ser humano de pecar, não teve intercorrência, interferência, no máximo teve uma proposta, mas proposta indecente você recusa na cara dele, quero ouvir um amém. Os convertidos dizem não para Satanás, mas tem salvo que não está vigiando.
E aí então acontece o incidente, acontece o pecado, porque você consumou. Como eu já disse, o inimigo ele coloca tentação no dia a dia, mas a verdade bíblica é direta. Tiago capítulo 4, 7 diz: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo, e ele vai fazer o que, gente? Bater em retirada, porque o anjo do Senhor se acampa ao seu redor. Ele só dá uma puxada na espada de fogo, assim o inimigo, corre. Terceira coisa que o diabo não pode, essa é maravilhosa, ele não pode apagar o amor de Deus pela tua vida, jamais. Por isso que Deus é bom o tempo todo, em todo tempo Deus é bom. Ele ama você, não importa o que aconteça, ainda que você faça a coisa mais feia de acordo com a Bíblia, o amor de Deus continua sobre a sua vida. Talvez não a sua proteção, talvez não a sua cobertura, talvez não a unção do Espírito. Por quê? Porque você pegou e deu um passo para fora da cobertura da mão dele. A Bíblia diz em Isaías que o braço do Senhor está sempre estendido para abençoar o seu povo. Quer dizer, eu imagino que a mão de Deus está o tempo inteiro assim. Então, se está chovendo canivete, eu vou para lá, para debaixo da mão dele. Enquanto está aqui, está tudo bem. Você está escutando barulho, é um desespero, canivete chovendo na tua cabeça, mas a mão de Deus está ali segurando tudo. Aí de repente você cai na proposta do outro, aí a mão de Deus está ali, mas você saiu do lugar da sua proteção. Por isso que o altar é o seu endereço. Quero ouvir um amém. Por isso que a casa de Deus é meu prazer, porque o que eu sei que eu estou recebendo a cobertura e a proteção de Deus, e quando eu sair lá para fora, eu vou levar a instrução para vencer mais aquela semana, em nome de Jesus. Eu não vou ficar fora da cobertura da proteção. Vamos lá, Deuteronômio 23, 3 ao 5. Deuteronômio 23, 3 ao 5. Diz: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua décima, lembra a maldição da 10ª geração que a gente faz na quebra? Nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saís do Egito, e porque alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Mas daí o que aconteceu? Porém o Senhor teu Deus, olha para o seu vizinho e fala: o Senhor teu Deus não ouviu o bruxo, ele trocou a maldição em bênção. Ele trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Olha para o teu vizinho e fala: a maldição não vai te alcançar no território do amor de Deus. O amor de Deus sempre te guarda, sempre te guarda. Entenda, eles também passaram por dificuldades. Eles tiveram quem não estendeu a mão e não lhe socorreu na hora da sua fome. Quer dizer, a barriga roncou mesmo. E ainda por cima mandaram um bruxo lá para rogar praga neles. Mas Deus não ouviu a praga do bruxo. Deus trocou a maldição em bênção, porque Deus os amava. E foi essa bênção que a seu tempo oportuno se manifestou e vieram as provisões de Deus. Mas um tempo teve a tribulação, até porque nesse ambiente a nossa fé é testada. Então nunca jamais duvide do amor de Deus por você em qualquer circunstância da sua vida. Vamos ler uma coisa tremenda, um versículo que você não dá nem bola mais para ele, porque você sabe ele decorado. João 3,16, põe aí para nós, filho. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga: Deus amou o mundo. Gente, o mundo não é todo garranchado, coisado, negociado de pecado, sim ou não? O mundo está lá. Quem estava no mundo lá? Todo negociado, todo garranchado de pecado. Eu já estive no mundo garranchado de pecado, mas a Bíblia está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de dar o seu Filho pelo mundo. Agora faz a conta comigo: se Deus amou o mundo a ponto de dar o Filho Santo para morrer por pessoas não dignas, imagina como opera esse amor quando eu deixo o mundo e eu me torno família com Deus na igreja. É o propósito desse amor, é fazer do mundo o crente.
É pegar a pessoa todo negociado lá fora, trazer ele para a igreja e tornar ele uma pessoa arrumada, ajustada segundo a vontade de Deus. Então o amor de Deus por nós, ele é gracioso. Eu aprendi uma coisa com o Philip Yancey, no livro dele chamado Maravilhosa Graça, da década de 90, ele escreveu esse livro, homem de Deus, Philip Yancey. Ele colocou o seguinte: não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais, e não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos. Ele simplesmente decidiu nos amar. Pergunto para o seu irmão: e você, qual é a sua decisão por Deus hoje? E a quarta e última, para a gente finalizar, a última coisa que o inimigo não pode fazer, tem mais coisas, tá? Mas aqui para o efeito da pregação, quero trabalhar com essas 4 hoje. Ele não pode nos tentar sem a permissão de Deus. Vou repetir, ele não pode nos tentar, nos sugerir o mal, sem que Deus permita que ele o faça. Até aqui estava legal, né? Agora essa aí complicou um pouquinho. Essa aí já, né? Olha para o teu vizinho e diz para ele, né? Até essa hora estava tudo bem. Tem isso na Bíblia, Bispo? Você tem certeza? Tem uma história famosa, tem outras também, eu podia citar aqui pelo menos umas 5 ou 6 de pronto, mas por questão de tempo eu vou te lembrar de uma, você deve até saber quem é. Lembra de um cara que tinha tudo, era cheio do Espírito Santo, a melhor família, os melhores filhos, a melhor esposa, ele era o cara mais rico, ele era o socorro de todos, ele era o cara que levantava a moral de quem estava caído. Como é que era o nome dele? Jó, você sabe, Jó capítulo 1, versículos 6 ao 12, vai, vamos fazer rapidão aqui, Jó do 1, do 6 ao 12, põe para nós aí, bênção, Jó, do 1, 6 ao 12, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha que petulância. Então perguntou o Senhor para Satanás, igual eu perguntei para Satanás aqui, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e de passear por ela. Fala para o seu vizinho, de redor. Esse é vagabundo mesmo, irmão. No melhor sentido semântico da palavra, que vagueia sem fazer nada. É bem ele, vagueando, procurando fazer desordem com a tua vida. Olha lá, eu vim, né, de passear o mundo aí, rodear a terra. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, e aí, quando você rodeou por lá, você viu meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Será que Deus deu um vacilo aqui, chamou a atenção do diabo para um cara que estava com a vida tudo em ordem? Que você dá uma dica dessa, né? Falou, o cara bom para você pegar, e que você derrubar isso aqui, você derruba um monte junto. Mal sabia Satanás que Deus estava a fim de promover Jó, por mais que ele já fosse promovido. Aí então Deus começou um trabalho e fez uso da maldade do diabo para poder abençoar um servo seu. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde, né, teme a Deus, ele é bem sério assim mesmo? Acaso não o cercaste, ele é assim porque você deu bens para ele. A casa dele, tudo que ele tem, tudo bênção, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Não é por isso não. Estende porém a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, você vai ver se ele não blasfema no meio da sua cara, em outras palavras. Ó 12, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Jó não escutou isso não, imagina se ele tivesse escutado. Tudo que ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão, até porque Deus precisa do ser vivo para te promover. Quero ouvir um amém? E Satanás saiu da presença do Senhor, você já sabe o que ele foi fazer, ele foi aprontar. Outra coisa que você já sabe é o final dessa história, quem sabe diz um amém, glória a Deus. Você sabe que o diabo tomou a pior nessa, né? Jó deu a volta por cima, e ele se tornou 2 vezes mais abençoado do que ele já era, sendo o homem mais abençoado da terra. Aliás,
Jó não era tudo aquilo não, e Deus levou a Jó para um momento de contrição, de quebrantamento, para aprender coisas que ele, salvo, descobriu que precisava ainda ser convertido. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, e já tinha tudo que tinha, mas agora eu contemplo a sua face. Aí então ele viu a Deus, ele teve uma revisão de vidas, ele foi abençoado naquele lugar da presença do Senhor, ele foi transformado ali, o cara que era o mais puro, mais abençoado, mais ungido da terra, precisou passar por um chacoalhão, para chegar em níveis que ele não sabia que ele podia chegar, porque ninguém pode esgotar a intimidade com Deus, ninguém pode esgotar o quanto Deus tem para te abençoar. Você se considera um abençoado? Coisa que mais me dá um asco é quando eu escuto um abençoado falar, eu não peço nada para Deus, eu só agradeço, quer dizer, eu estou conformado com o que eu sou. Filho, você tem uma vida inteira nessa terra que Deus deu para você, como assim está bom já? Você perguntou para Deus se está bom já o que Ele quis fazer para você? Se Ele, no poder que Ele tem, já liberou tudo que Ele tem para liberar sobre a sua vida? Deus quer fazer muito mais, não fica no nível do raso não, mergulhe em águas mais profundas. Quero ouvir um amém aí, mergulhe em águas mais profundas. Deus chamou Jó para algo maior, que Jó já era o maior, e eu e você, o quanto Deus ainda não tem para nos abençoar. Aí de repente a gente passa por um vale aí, uma situação que ninguém está dizendo que não dói, porque dói para caramba, né? Não é bom você descer, muito ruim descer depois que você subiu. Quem conheceu a vista lá de cima da montanha, não quer mais saber de olhar aqui embaixo. É a vista mais maravilhosa que tem, você vê tudo pelos olhos de Deus, lá de cima como Deus vê, é maravilhoso. Mas a vida, né, é montanha que sobe às vezes, montanha que desce, mas lá na frente tem mais montanha mais alta para você explorar e conquistar e não ficar ali preso. Deus quer levar você a níveis mais profundos, né? Às vezes tudo que Deus precisa, escute uma coisa, antes de você abrir a sua boca para murmurar, para duvidar de Deus, para se queixar da falta de proteção que o Altíssimo prometeu que te daria e não deu, antes de você fazer isso, lembra da leve e momentânea tribulação, lembra que depois de sofreres um pouco, vocês vão ser promovidos e abençoados de acordo com... Existe uma promessa dizendo, meu filho, isso acontece, mas entenda uma coisa, tudo às vezes que eu preciso, é que o inimigo quebra a lei, o princípio da legalidade, e quando ele toca um homem, uma mulher de Deus, dizimista, ofertante, parceiro de Deus, servo, que atende às demandas da obra do Senhor, conforme Deus vai lhe mostrando e chamando, que é fervoroso, que é pessoa que congrega, que tem vida de oração, que jejua, que lê a palavra, que não toma decisão sem consultar os oráculos de Deus. Essa pessoa, querido, ela tem a promessa, a garantia da intervenção divina, o Deus que intervém, vem sobre a vida dessa pessoa, e todas as vezes que ele precisa, é que o inimigo solte o lixo dele em cima de você, para que ele venha com a sua justiça, e torne você depois mais alvo do que a neve, muito maior do que o que você já pôde experimentar chegar. Então olhe para o seu irmão e diga aí para ele, ele não pode te tentar sem a permissão de Deus. Então se chegou alguma bad aí para você, algum momento difícil para você enfrentar, tudo bem o sentimento do momento, mas dá um sorrisinho assim e fala, eu vou passar, eu vou chegar do outro lado, porque eu sei que tem algo novo lá, maior ainda me esperando. Deus não ia permitir Jó passar uma bronca dessa, se não fosse para promovê-lo, e para dar para ele uma vida 2 vezes melhor. É assim que Deus exalta o seu nome. Para fechar, o Salmo 46, versículo 1 ao 4, para a gente poder concluir aqui. Salmo 46, do 1 ao 4, gosto muito, maravilhoso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vá se esconder no Senhor, querido. Não vá se esconder na murmuração, nas desculpas, dando poder para Satanás, dizendo para ele que ele é poderoso, que ele ganhou a briga, que ele venceu a Deus na tua vida. Não faça isso. Não vá conversar com pessoas que estão ali coçando as suas feridas e reclamando dos seus problemas. Procure os vencedores.
Procura gente que já superou, procura gente que creu, procura gente que não vacilou os pés, procura pessoas que deram a volta por cima no Senhor, que tem autoridade espiritual para te dar uma palavra, para fazer com você uma oração, para te orientar na hora que você está atordoado. Está ali que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente, é presente, não é futuro. Ele está pronto para estender a mão e te socorrer agora, amém? Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e é nessas águas que eu vou mergulhar. Você não vai mergulhar na lama da murmuração, você vai mergulhar nos rios de água da vida do Senhor, onde estão as correntes puras que fazem brotar o melhor dele para você. Diga aí para o seu irmão, o diabo não está com essa bola toda não, meu irmão. Preste atenção, escuta, se o diabo não pode, não vá você dar margem para ele poder o que ele já não pode. Não dê brecha, ficando dando poder para ele que ele não tem. A nossa fé não é aprovada na bonança, querido. Ela tem que estar viva para você prevalecer nas horas da tormenta da vida. Fique tranquilo, quando essas horas chegarem, as horas melhores que você ainda não viveu, estão logo depois delas. Assim como foi quando Jesus atravessou o lago de Genezaré e deu um comando para que o vento e a tempestade cessasse. Eu pergunto, que vento era esse, que tempestade que era essa? Aí sim, tem coisa que o bicho tem culpa mesmo, tá? Mas se você não der a brecha, se você ficar firme, você vai prevalecer. Quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus, por favor, fica de pé. Nós vamos orar nesse momento, nós vamos orar. Olha aí para o seu vizinho, fala para ele mais uma vez, Satanás não está com essa bola toda não. Ele já foi vencido na cruz do Calvário. Quero ouvir um amém.